Olá, pessoal. Eu sou Flávia Bendelar. Nós estamos aqui com mais uma edição do Diz Aí. E hoje o nosso convidado especial é o Bruno Leonardo, da Witseed. O Bruno que veste o chapéu de investidor e também de empreendedor. É uma pessoa bastante entrosada no ecossistema de inovação e com certeza tem muito para trazer de experiência e agregar para a gente hoje. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uns minutinhos para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, o que você quer contar da sua história. Tá, legal. Vai ser bem breve. Bom, eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, a minha formação eu sou engenheiro de produção pela UFRJ, né? Depois eu fiz um mestrado, inclusive na POP, na parte de gestão e inovação. Então já comecei, vamos dizer assim, entrar nesse mundo de inovação já na área acadêmica, né? E as minhas primeiras experiências também foram com o COPEAD, né? Então, uma das instituições de renome, né, de ensino na América Latina, no mundo, né? E por lá eu tive a honra e o prazer de fazer muitos projetos, né, de educação junto a grandes empresas, né, de coordenar cursos, games e assim por diante. Cheguei a ser coordenador do MBA em logística, em operações, que foi o início da minha carreira. E após essa experiência de quase 5 anos ali no COPEAD, eu tive minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira incursão empreendedora, né? Eu abri a minha primeira empresa, né? Fundei o IEG, o Instituto de Engenharia de Gestão, no qual eu fiquei lá durante 10 anos. Então, era uma business school, né, presencial, muito foco presencial, e também com uma parte muito forte de consultoria e pesquisa. Então, ao longo de muitos anos, eu conduzi projetos de estruturação de universidades corporativas, né, projetos de mapas de competências, planos de desenvolvimento dentro também de grandes empresas. E por aí fui montando, vamos dizer assim, todo o meu networking, que é muito focado mais nesse ambiente B2B. Né? Depois desses mais de 10 anos lá no IEG, tive a oportunidade de fazer a minha venda, a minha saída, e fundei a minha segunda empresa, no qual hoje eu sou CEO, né? Que é a Witseed, né? Que é uma empresa voltada para educação, mas com base tecnológica, no qual a gente tem uma plataforma de inteligência artificial que apoia hoje a educação corporativa também de grandes empresas. E, obviamente, ajudei a fundar e investir em outras empresas de educação, como a CEMOV, a IDEPT e assim por diante. Como você disse, eu estou já há alguns anos também muito imerso nesse ambiente do ecossistema empreendedor, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Fui mentor, diretor do Founder Institute, que é o maior programa de aceleração de ideias do mundo, nasceu no Vale do Silício, tem capítulos espalhados pelo mundo todo, e aí a gente tocava aqui toda essa operação aqui no Rio de Janeiro. Então, passou por a gente também muitos empreendedores, muitas startups que hoje, inclusive, são startups de sucesso na cena aqui nacional. Então, a gente, vamos dizer assim, um pouco dessa minha experiência, tanto como empreendedor, né, hoje como investidor de algumas startups, como também mentor, né, fomentando, ajudando o ecossistema. Né, e óbvio, eu tenho uma paixão também por dar aula, por mostrar conhecimento. Então, eu hoje ainda continuo, por exemplo, dou aula nos MBAs da FGV, que para mim é um prazer como hobby também. Né? Então, educação, resumindo, né, educação está na minha vida, entrou, nunca saiu, e a minha especialização é isso, de fato, tentar cada vez mais reinventar, melhorar essa experiência da educação corporativa para as empresas. Legal. Então, eu queria começar exatamente por esse olhar investidor, né? A tua experiência à frente do Founder Institute, como que é essa coisa de você ver ali os projetos passando, com que olhar você seleciona critérios e tendências, o que você acredita que agora está assim, surgindo como tendências para investimento? Vou deixar você falar à vontade, de vez em quando eu vou dar uns pitacos aqui. Fica à vontade, pode interromper o momento que quiser. Assim, olha, eu tenho uma vez eu escutei essa frase, né, de um amigo, e eu gosto muito dessa tese, que é o Founder Market Base. O que é mais ou menos isso? Vamos fazer uma tradução livre disso aí. Foi um monte de palavra misturada, mas só para falar. Eu acredito muito nessa questão de founders que tenham uma experiência muito grande em determinado setor. Né? Então, por exemplo, eu acho que hoje,
não só eu, como qualquer investidor anjo, venture capital, ele procura muito o que na hora de investir? O time, né? Então, assim, porque é aquela coisa, ideia boa todo mundo tem. O que diferencia uma ideia boa de uma boa startup, de uma boa scale-up? Execução, né? E aí, exatamente, acho que a grande diferença entre uma boa ideia e uma boa empresa é o time que vai executar isso, né? Então, eu olho muito para, de fato, o DNA empreendedor da pessoa, né? O conhecimento, a capacidade de botar em execução aquelas boas ideias. Lá no Founder Institute, a gente tem um investidor que, quando ele ia sempre dar algumas sessões de mentoria, ele brincava assim, olha, eu tenho um pote de ideias lá em casa, se vocês quiserem eu dou para vocês, né? Então, assim, ideia boa não é, de fato, o que diferencia na hora de fazer a seleção, né? Eu acho que, de fato, é a experiência, né, e a capacidade de execução do time. Então, quando você enxerga um time que tem, principalmente, funções complementares, então, hoje em dia, tanto se fala, né, da dificuldade de se ter times de tecnologias, né, um CTO como, né, como na sociedade. Então, muita gente fala assim, eu tenho uma maravilhosa ideia, mas não tenho um time de tecnologia para me ajudar a implementar isso. Bom, isso é o que mais se ouve no mercado. Então, assim, quando você vê ali um time, poxa, uma pessoa de business development, né, desenvolvimento de negócio, uma pessoa com perfil comercial, uma pessoa com perfil mais técnico, desenvolvimento, tecnologia, quando você vê que esse time ele tem complementariedades e que essas complementariedades unidas a uma boa ideia pode se tornar algo interessante, acho que aí é o caminho, né? Então, é muito olhar, de fato, para as pessoas que estão ali por trás do negócio e a capacidade de execução delas. E como é que você acha, assim, que esse processo do investimento, né, ele deve se dar de forma a motivar mais o empreendedor e ele não se sentir, assim, que é uma preocupação que eu tenho. Muitas vezes a gente vê investidor... Eu venho de mercado financeiro, tenho 20 e poucos anos de mercado financeiro, então... tive uma asset durante um período e a gente trabalhava com private equity, venture capital. Então, essa coisa do mercado entrar na gestão do negócio é muito forte, né? Então, assim, para a gente é inconcebível você fazer investimento num negócio sem você participar ativamente da gestão. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que o empreendedor, ele tem um apego fortíssimo. Eu sou empreendedora também, então a gente tem um apego fortíssimo àquele nosso projeto, àquela nossa ideia, o que a gente está construindo, né? E é sempre um choque, eu sempre vi isso. Como que você acha que o mercado está driblando essa questão ou não está, né? Desse conflito. Investidor querendo interferir na gestão, empreendedor achando que sabe tudo da ideia que ele teve, que é o negócio dele. Como é que está dando esse cenário hoje? Pode parecer clichê, Fábio, mas acho que assim, o caminho do sucesso nessa história está relacionado a equilíbrio, tá? Eu não acho que nem um investidor extremamente hands-on, né, entrando extremamente ali dentro, vai ajudar, e nem também um empreendedor super cabeça fechada também vai ajudar, né? Então, por exemplo, lá no Founder Institute, a gente falava muito sobre isso. Tem um teste, que é um teste científico, que é o primeiro passo antes desse fundador, né, desse founder, poder entrar no programa do Founder Institute, que é um DNA empreendedor. Nesse DNA empreendedor, uma das coisas que eram mensuradas era essa coisa da mente aberta, da flexibilidade do pensamento. Porque, assim, o que eu já vi milhões de vezes, você entra com uma ideia e quando você vai graduar aquela startup, ela está com um outro negócio totalmente diferente. Então, assim, o que a gente fala muito você não pode se apaixonar pela sua solução. Você tem que se apaixonar pelo seu problema, por aquilo que você resolve, a dor do cliente. Então, a partir dessa dor, a sua solução ela pode pivotar. Então, acho que assim, o primeiro passo para essa resposta, eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa capacidade de absorver um pouco de, vamos dizer assim, de mercado, de conselhos, de vivência, mente aberta, para até ele ter essa capacidade de pivotar se necessário for, né? Uhum. Mas é óbvio que assim, ninguém melhor do que o empreendedor para tocar o negócio. E aí que eu acho que tem de fato um limite em relação a esse investimento.
Então, o que eu vejo hoje de boas práticas de mercado, de bons anjos, bons venture capitals e fundos, é cada vez menos eles entrando no operacional, no dia a dia, e, óbvio, ajudando. Como é que eu posso ajudar esse empreendedor a conectar ele com o mercado? Como é que eu posso acelerar, talvez, um desafio que ele tem interno? Como é que eu posso melhorar a captação de time? Como é que eu posso melhorar, por exemplo, a expansão da cultura na hora que um time está crescendo muito? Então, esses desafios, eu acho que tem muita gente para ajudar e aí o empreendedor tem que estar disposto a ser ajudado. Mas eu não acho que vai ser entrando no dia a dia, né, extremamente hands-on, que é a melhor solução. Então, resumindo, equilíbrio, e tenho visto isso, tá? É claro que, assim, você conversa com fundos, com VCs, né? Tem uns que são muito mais hands-on, né? E tem outros que são, às vezes, extremamente hands-off. Tipo, olha, eu quero só ver só quero ver o indicador e ponto final. Isso aí, obviamente, é do perfil, né? Mas eu acho que, assim, um equilíbrio, eu acho que seria o saudável. E eu vejo isso bastante acontecendo. Acho que nenhum fundo gostaria, por exemplo, de investir num empreendedor que não tem a mente aberta para, às vezes, entender que ele teria que fazer alguma mudança no negócio dele. E também eu acho que o empreendedor não vai querer um fundo que esteja toda hora ali no encalço dele, atrapalhando, na verdade, né? Então, o que o fundo é para ajudar ou é para atrapalhar, né? Então, acho que esse equilíbrio, acho que quando a gente olha lá para frente, né? Quando a gente olha, por exemplo, com um private equity, e aí que é um investimento diferente, né? Que às vezes, muitas vezes, vem com aporte de gestão, com time, eu acho que são momentos distintos. Quando eu olho para mais early stage, né? Anjo, né? Seed, Series A, eu acho que ali o empreendedor ele vai ter um pouco mais de responsabilidade em tocar essa gestão. E com relação ao percentual, até que ponto esse percentual de investimento ele dá cadeira no conselho, ou ele dá mais do que cadeira, ou ele... Como é que está negociado isso? Tem um número mágico? Como é que é essa prática hoje no mercado? Como qualquer negócio, não existe uma bala de prata, um número mágico, né? Mas, assim, existem referências. Exemplo, quando uma empresa fala assim, olha, acho que a primeira coisa que tem que se pensar, uma empresa que nunca teve investimento, principalmente quando ela está numa monetização um pouco mais baixa, né? Que a gente chama de uma receita recorrente, um MRR mais baixo. Muitos incorreram num erro, né, de fazer um investimento anjo que fala assim, te dou, sei lá, 300 mil reais, um exemplo, né, um característico do investimento anjo, e pego 50% da empresa. É o que a gente fala, isso não é um anjo, né? Isso é o demônio, né? Então, ele está acabando com a startup. Por quê? Essa startup, ela nunca mais vai ser investida, porque é o que a gente chama do cap table, né? Aquela palavrinha mágica, né? Que é o quanto de ações, né, o empreendedor tem na mão para executar e o quanto está na mão de pessoas que estão fora da operação, né? Que é o cap table. Só para dar um exemplo, até na tua área de educação, eu vi um empreendedor que o primeiro aporte que ofereceram para ele foi para 50% das ações. Nossa. Eu falei para ele, acabou, não tem como. Você vai ser executivo. Você vai sair isso. Então, de empreendedor e você vai ser executivo. Né? Então... na verdade, o movimento é diferente. Você está sendo comprado, você não está recebendo investimento. E assim, daí tudo bem. Na verdade, a pessoa só tem que estar consciente em relação a isso. Ela não vai entrar naquele modelo de um novo investimento, crescimento. Não, ela está sendo comprada, basicamente. Né? E tudo bem se ele tiver ok com isso. Né? Só tem que ter essa consciência. Ok, só tem que ter essa consciência. Agora, se ele falar assim, não, estou cedendo aqui 40%, 50% numa primeira rodada. Cara, quando você for conversar com os fundos vão falar assim, não me interessa. Por quê? Aí o legal é a gente entender, né, o DNA, o porquê atrás dessa história de não interessar. Imagina o seguinte, geralmente você tem o que lá? Um investimento anjo, né? Você vai ter um seed, um Series A, um Series B, e aí sim tem algumas regrinhas interessantes. Eles falam o seguinte, não, o cara vai fazendo o cálculo e fala assim, poxa, eu não quero que você chegue lá num Series B, num Series C, e você não tenha um share que seja suficientemente interessante e motivador para você estar no negócio. Porque, de novo, aí a gente volta para aquele ponto. Eu não invisto na empresa, eu invisto no time. Se eu estou investindo e aquele empreendedor lá tem um share tão pequeno a ponto dele ficar, talvez, motivado a ir para outro lugar, para outra empresa, por que o cara vai botar o dinheiro ali?
né? Uhum. Então, essa questão de uma diluição muito grande em primeiras rodadas é um cuidado que o empreendedor tem que ter, porque ele pode estar criando uma armadilha para frente, né? Aquela coisa do dinheiro parece aparentemente fácil, só que ele está entrando numa armadilha. Então, assim, respondendo esse número mágico, né, para não fugir da pergunta, o que a gente vê hoje é em torno de 10 a 15% sendo entregue, aí, por exemplo, numa primeira rodada, num anjo, depois você vai falar de um seed de 10 a 15, você vai falar num series aí de até 20. Tem diversos artigos que falam disso, né, no mercado, que eu acho que é legal as pessoas verem, né, um quadrinho disso, mas seriam alguns valores de referência. Legal. E quanto ao retorno, Bruno, assim, eu fiz uma pesquisa uma vez, há um tempinho atrás, e até em termos globais. E o que a gente via se repetindo em diversos países era mais ou menos uma relação, quando você fala de investimento venture, uma relação de para cada 10 investidas, uma emplacava. Como é que está esse cenário hoje? Melhorou? Piorou? Eu acho que, assim, esse número também é uma média, né, vamos assim dizer. Eu acho que, assim, se você pegar, tem alguns fundos, tem uns VCs aqui no Brasil que tem médias melhores, inclusive, tá? Fala assim, ó, para cada 10, 3 saem, né? Já conversei com fundos que tem isso, tá? Para cada 10, 3 saem. Só que, assim, se você for considerar, é mais ou menos isso. Você está falando ali de 10 investimentos para que um te retorne, né, no seu portfólio. É óbvio que se você vai aprimorando sua tese, você quer melhorar isso, né? Você quer, olha, para cada 10 investimentos eu quero que 3 saiam. Mas o que eu já vi, né, de coisa boa é mais ou menos isso, 3 para 10 aqui no Brasil. Só que acho que, assim, o ecossistema de investimento no Brasil ele ainda é jovem, ele é recente. Então, a gente vê até o momento poucos exits, né? Poucas vendas, poucas saídas, né, aqui no Brasil. Então, essa taxa ainda é uma taxa quase que meio que simulada também aqui para a gente, né? Porque só quando a gente agora começar a ter um pouco mais de saídas desses fundos, dos investidores, é que de fato a gente vai ter essas taxas mais reais, né? Então, no Brasil, ainda está, vamos dizer assim, muito jovem, né? Muito incipiente, né? Muito incipiente. Eu acho que, inclusive, quando a gente tiver mais exits, mais saídas, isso retorna como positivo para o ambiente, né? Porque aí os próprios investidores começam a ficar mais seguros. Olha que legal, ó, está acontecendo isso, as taxas estão melhorando, e aí você vai melhorando o fluxo lá no início. Ó, vou investir mais e vou trazer. Acho que, assim, por si só, de forma natural, o ambiente econômico já vai promover isso no nosso momento. A gente com taxa de juros na casa de 2% ao ano, né? Não tem mais como não ter um olhar com mais carinho, com mais cuidado para investimento no mundo real, assim dizer, né? Investimento em startups, em negócios. Então, acho que, por si só, o ambiente econômico, com essa taxa de juros, né, pode já ajudar a melhorar esse fluxo aí também para frente. Você estava falando, né, sobre essa coisa do retorno, e eu estava aqui pensando, poxa, você já emplacou duas, né? Não, umazinha sair. Não, mas na segunda também você está obtendo sucesso, né? Sim, então, sim, legal. Poderia dizer que aquela coisa das histórias do fracasso nem sempre são necessárias, né? Olha, eu vou te dizer que mais ou menos. Por quê? Porque no meio dessa uma, né, ou duas que estão dando certo, a gente fez um monte de erro, um monte de besteira, né? Então, assim, já tiveram, por exemplo, iniciativas que nem chegaram a virar empresas formais, que a gente e era aquela esparrela que a gente caiu, né? Tinha uma boa ideia, aí pegou um time para tocar e viu que, obviamente, não deu certo. Então, assim, já tive também, vamos dizer assim, um pouco de erros aí nesse meio do caminho, que, obviamente, fizeram a gente hoje ter a tese um pouco que faz com que acerte um pouco mais. Uma maturidade, né? Então, maior, né? Exatamente. E aí, assim, eu queria tocar em 2 pontos com você. Na verdade, eu estou com vontade de falar de um monte de assunto, mas eu vou tentar não me desviar muito. Essa questão do time que você toda hora fala, né? A gente está aqui conversando e você o tempo todo fala da importância do time, a importância do time. E às vezes a gente vê duas coisas aí, eu observo muito quando os projetos chegam até a mim.
Ou o cara acha que ele pode fazer tudo sozinho e ele não consegue visualizar que ele precisa de pessoas, ou ele traz para o projeto pessoas com as quais ele se sente confortável, que ele gosta, que ele confia, mas que não necessariamente são pessoas que têm as competências necessárias para desenvolver aquele negócio. E é muito complicado isso, porque uma vez que as pessoas já estão dentro do processo de sociedade com ele, né, você tem que cercar na segunda camada da empresa de competências que complementem aqueles gaps que ficaram. Vocês lá no Founder Institute também ajudam nesse sentido de seleção dessas pessoas? A gente fala muito sobre isso, porque esse ponto é central, tá, Flávia? Assim, a sua fala é perfeita. Se você não tiver cuidado com esses gaps, né, e é natural, né? A gente, de forma intuitiva, deixa eu me juntar àquelas pessoas que eu mais me identifico, mais gosto. É muito natural, instintivo isso. Só que não necessariamente é o melhor caminho. Assim, só ressaltando, você falou de confiança. Isso sim, é extremamente importante. Independente de você seja quem você se identifica mais ou menos, a confiança é fundamental para que você tenha resultado. Agora, de fato, tem que buscar questões complementares, né? Então, eu hoje, por exemplo, lá tenho a Mariana, que é a minha diretora de produto, que é uma pessoa extremamente assim, poxa, olha processos, olha consistência, olha operação, olha a implementação de um processo de uma forma positiva, capacidade que eu não tenho, tá? Tenho, por exemplo, o Miguel, né, nosso CTO, meu sócio, que olha toda a parte de tecnologia. Por mais que eu seja engenheiro, ele tem toda a dinâmica de formação de times de tecnologia, né, de desenvolvimento, né, da experiência de já ter entregue diversas plataformas e sentido de montar times de tecnologia. Experiência que eu também não tenho. Então, essa complementariedade, com certeza me ajuda. E no Founder Institute a gente fala muito sobre isso. Muitas das vezes, você não ter determinada pessoa pode impedir de você executar aquela ideia. Sim. Né? É claro, você fazer um MVP não é. Você não precisa, por exemplo, de um CTO para fazer um MVP, né? A gente tem casos famosos, né? Por exemplo, aquela lá acho que da EasyTax, se não me engano, que fiz um formuláriozinho no Google, o cara preenchia, eu ligava para o táxi mais próximo e mandava. Pronto, eu não precisei de nenhum CTO para desenvolver uma plataforma, um aplicativo para testar se aquela ideia é válida ou não. Mas, obviamente, se você quiser evoluir nisso, o time vai ser uma barreira. E aí a gente fala muito sobre isso. Aí muita gente pergunta, mas como é que eu acho, então, essas pessoas? Primeira coisa, você tem que ser visto, né? Você tem que estar nos eventos, tem que estar no ecossistema, né? Tem que estar conhecendo gente. É a única forma, não existe uma plataforma de recrutamento de sócios, sabe, mágica disso. Nem acho que seja o melhor caminho, tá? Então, é isso, você tem que estar se expondo. E a pessoa, por exemplo, quando está lá no Founder Institute, já é um caminho de se expor, de ver outros empreendedores, de conhecer pessoas, né? Então, acho que a gente fala muito sobre isso, de que, de fato, você precisa, na verdade, conectar competências complementares para aumentar sua chance de sucesso. Legal. Às vezes você vê assim um projeto e vê outro, né? E fala assim, vamos juntar esses dois aqui, porque eles estão precisando se conhecer, sim. né? Tem isso. E tem casos disso, né? Famosos de que você juntou e o negócio decolou. Acontece. Né? Muito legal. E com relação ao seu projeto de educação, né? Educação só cachaça, né? A gente compartilha um pouco desse propósito de melhorar, né? Um pouco não, muito. De melhorar a questão da qualidade de ensino e de preparação e capacitação, não só dos profissionais de mercado, mas também dos jovens, que eu lido muito com jovem, que eu dou aula na graduação também. Então, assim, me fala um pouco sobre a sua expectativa desse mercado de educação, se ele já se assumiu online, não ainda, como é que está isso? Está em cima do muro? Como é que você está percebendo isso, que é um problema e um desafio hoje para todas as instituições, inclusive as formais e antigas, né?
Ó, para responder isso, eu vou pedir a sua permissão para fazer um olhar de retrospectiva, que é sempre muito mais fácil, né? Ok, fica à Tem vontade. um, tem um frame que é muito legal, que fala dessa tecnologia exponencial, né? Que é o 6D. Então, assim, do frame exponencial do Peter Diamond. Então, o que ele fala? Tudo começa com você digitalizando, né, determinada solução. E aí, se a gente, vamos pegar como exemplo o mercado de música. A gente digitalizou o mercado de música, sei lá, na década de 90, ali, né, quando começou a ter música na internet e tal e tudo mais, né? Tem gente que, quando eu falo isso, até chuta antes. Ah, não fosse não, CD, LP, não. Calma, gente, mais pra cá, 90. Só que se a gente for pensar na nossa experiência nessa época, ela era tenebrosa, né? Ninguém baixava música na internet, ninguém comprava. E se fizesse, fazia como? Torrent, baixar coisa com vírus, coisa pirata. Era uma loucura, né? Comprava Demorava horas para baixar uma horas, música. né? Exatamente. Então, eu nunca fiz isso, tá só amigo meu, tô brincando. Não, a gente Então, ouve assim, falar. a gente ouve falar, né? Mas, enfim, era uma experiência traumática, né? Então, o que aconteceu? A gente tem o segundo D, que ele chama que é o vale da decepção. Depois que a gente digitaliza algum mercado, algum setor, a gente entra nesse vale da decepção, que a gente está testando essa experiência, vendo, mas acha que aquilo ali não deu certo. E aí, talvez esse seja o maior motivo que muitas pessoas fiquem céticas a algo que está sendo digitalizado, está sendo transformado e não veem, não acompanham aquele movimento que depois é o quê? A disrupção, que vem o terceiro. Que aí eu vou disruptar esse mercado, que para mim no mercado da música aconteceu quando? Quando a Apple lançou o iPod. Você colocou num aparelhozinho milhares de músicas. Só que isso ainda não era o quê? Era caro, né? Não era democrático. E aí vem o que a gente chama, né, ele desmaterializou aquele produto, aquele setor, né? Só que só veio a democratizar quando? Spotify, Deezer, Apple Music, assim por diante, né? E aí você desmonetizou de fato, democratizou e desmonetizou, né? Então hoje todo mundo tem acesso. Então se você olhar em retrospectiva, você olha e fala assim, caramba, é verdade, né? Isso aconteceu no mercado da música. Então, para fazer esse paralelo, eu falo do mercado da educação assim, eu acho que a gente está no momento saindo do vale da decepção, entendeu? A gente teve alguns anos de digitalizar esse processo, né? Bota EAD, vídeo, apostila, PDF, não sei o quê. Só que todo mundo chega e fala assim, EAD, essa coisa meio chata, né? Meio que conteúdo meio maçante. E aí até brinco, né? Lá na Witseed, a gente fala que a gente faz cinema, né? E por que essa coisa de ter uma equipe, de fato, de cinema interno? Para deixar muito claro que, assim, o que era feito nesse vale da decepção do EAD, do ensino digital? Você filmava uma aula, né, de 60 minutos, cortava em 6 vídeos de 10, botava na internet e falava, estou fazendo microlearning. E não é. Você não pode botar um material que foi feito para experiência presencial para ele ser usado no digital. São duas experiências diferentes, distintas, com objetivos distintos, né? Então é a mesma coisa que você chegar no teatro, filmar uma peça e botar na TV e falar que aquilo ali é um filme de cinema, entendeu? Então, assim, eu acho que agora a gente já tem empresas, né, assim como a Witseed, tem outras que já estão fazendo o quê? Pensando em produzir a experiência para o canal, exclusivamente para o canal digital. E aí você já dá um salto de qualidade, um salto nessa experiência e já começa esse mercado a disruptar. Então, para te responder, eu acho que a gente está nessa curva de melhorando a experiência, de realmente tendo mais players, uma discussão de cultura, inclusive, disso sendo implementado nas empresas. Obviamente, assim, por conta da pandemia, essa discussão ela foi extremamente acelerada, né? Antecipou então, uns 2 anos, né? Olha, de 2 a 5 anos eu chutaria, tá? Porque eu tenho clientes que já há 3 anos comigo já investem no digital. Eu falo, você é pioneiro. Isso não é a regra, você é a exceção. Quem investe com a gente é a exceção, ainda são os pioneiros. A regra ainda é muita resistência a essa cultura digital, um investimento massivo em programas presenciais. E, de novo, eu não acho que o programa presencial vai desaparecer, tá? Eu acho que ele tem que ser usado de uma forma mais nobre, diferente. Eu acho que, se você for perguntar para mim qual é o futuro, é o híbrido. É a conexão do digital Concordo com você com o presencial. nisso. Entendeu? Então, só que o presencial ele tem que ser usado numa experiência o quê? Diferente, muito mais nobre. Né? Por que eu tenho que ficar passando conteúdo no presencial? Poxa, eu posso passar um conteúdo no digital, fazer um pre-work, e o cara ir para o presencial discutir, meter a mão na massa, fazer um workshop, já fazer um plano de ação, e coisa, sair dali endereçado. Né? Muito mais prático. Ou seja, o que é aprendizado? Né? O conhecimento exposto na prática. Né? Então, acho que é aí que o presencial pode ajudar. Né?
Então, acho que assim, a gente está nesse momento de empresas entendendo como é que a cultura digital dela, como é que ela melhora engajamento, como é que ela melhora a comunicação. As pessoas querem esse treinamento digital, mas falta ainda protagonismo na carreira, de olhar e falar o seguinte, ó, a empresa está me dando meios, caminhos, ferramentas, conteúdo, mas quem é dono da carreira sou eu. Eu Né? sou um Eu que devo... responsável, né? Isso, eu que sou responsável por me autodesenvolver, por buscar, né? E aí, para finalizar, é o que eu acredito, que é o lifelong learning, ou seja, ou eu entendo que eu tenho que estar em constante aprendizado ao longo da vida, ou eu estou programando a minha própria obsolescência. E aí, por isso, entra essa questão do protagonismo também da pessoa no desenvolvimento de carreira dela. Então, assim, a minha visão sobre educação, né, resumindo a resposta é essa. A gente está nesse momento saindo desse vale da decepção. Acho que agora vai ter uma disrupção absurda nesse mercado e a gente vai trazer realmente boas práticas nesse momento. Eu acho que, eu concordo totalmente com você, eu acho que a gente agora está assim, naquele corner, porque não dá para voltar atrás, né? Não tem como, não, então vamos fingir que nada disso aconteceu, que a gente não teve que dar um jeito, e vamos voltar atrás e fazer tudo como era antes. Não dá mais. Então, agora a gente tem que assumir essa nova realidade e torná-la mais interativa, mais profissional, né, mais interessante, tanto para o aluno, seja ele estudante ou profissional que está buscando sua capacitação, qualificação, como também para o agente mediador disso tudo, que é o professor. Temos visita. Né? Que é o professor, né? Porque também não há como a gente que dá aula, né? Ministra, né? Eu tenho colega que diz assim, não gosta da expressão da aula, porque parece que você está dando de graça, não é? Algumas a gente dá, né? Bom, a questão é, você também tem que estar estimulado e entusiasmado com aquilo que você está fazendo, acreditando naquilo que você está fazendo, vendo o resultado. Porque não é a mesma coisa que você apertar um parafuso. Não né? é. Não importa se você está engajado ou não em apertar o parafuso, você tem ali que apertar até um determinado ponto, que mais do que aquilo não dá. Então, assim, a gente tem que estar trabalhando, sentindo, né, essa resposta da turma, esse aprendizado, e seja ele virtual ou presencial. Né? Então, assim, cada vez mais ferramentas que você possa ter essa interatividade com a turma através da plataforma. Eu experienciei muito isso agora, porque muita vivência que eu faço em sala de aula, eu não consegui ter ferramentas suficientes para reproduzir. Então, eu tive que adaptar no online. No online. E eu tive que adaptar muita coisa. Né? Mas eu acho que faz parte desse período de mudança, que a gente vai conseguir, sim, ter essa migração de uma forma palatável e bem construída, para que a gente possa fazer do ensino à distância algo tão produtivo ou mais do que o presencial. Quer dizer, aí vai ter cada um com seu momento. Porque tem uma geração chegando que não aguenta mais estar dentro de sala de aula naquele modelo antigo também, né? Sim, e assim, a gente tem uma série de benefícios, né, que hoje ficam claros. Por exemplo, essa questão da personalização, quando a gente usa lá, por exemplo, inteligência artificial para recomendar conteúdo. Então, você consegue personalizar para cada indivíduo o caminho dele, né, de desenvolvimento. Isso é um ganho. Segundo, a flexibilidade, você pode assistir de qualquer lugar, a qualquer hora, né, no momento que for mais adequado para você. E outra, custo. Tá? Muita gente acha que digital é super caro, só que você vê que talvez você tenha que fazer um CAPEX, né, aquele investimento maior no primeiro momento, só que isso traz um retorno muito rápido, abrupto. Então, acho que esse movimento também na pandemia, ele ajudou as empresas a perceberem essas três características. Você consegue personalizar mais, consegue dar mais flexibilidade, atingir um número maior de pessoas, democratizar esse conteúdo, e no fim, você vai ver que vai ter ainda savings, que vai ter retorno de investimento. Então, acho que, de novo,
esse experimento que a gente teve que viver forçado vai mostrar algumas vantagens aí da característica digital. É óbvio que tem vários desafios, tá? Mas vamos ressaltar aqui as vantagens por enquanto. E eu acho assim, interessante, porque você vende para a empresa, você não vende no varejo, né? Não, só B2B. Uhum. Mas o teu cliente final é o profissional, é o É o profissional. funcionário. E aí eu tenho que me relacionar com cada um deles. O nosso desafio, junto com o da empresa, é o engajamento. E a gente entendeu isso, inclusive a gente tem uma área interna hoje para isso. É uma área de marketing de engajamento para o aluno. Porque é exatamente o que você falou. Eu vendo para a empresa, né? Vendo para um decisor, para um líder, para um diretor, né? Só que, na verdade, o meu cliente final, ele é o aluno. Minha meta só está cumprida se eu fizer com que aquele aluno lá esteja em constante desenvolvimento lá na ponta, né? Esse é o meu desafio e o desafio da empresa, que juntos a gente vai endereçando. Você deve trabalhar bastante alinhado com o pessoal de RH das empresas, né? Sim, RH, comunicação interna, né? Então a gente faz os decisores da empresa. Porque imagina você envolver um decisor, é isso que eu falo. O que tem que ter uma mudança estratégica dentro das empresas é entender que educação, learning, não é só papel do RH. O RH, sim, ele pode ser o sponsor maior disso, mas os líderes de cada área, os C-levels, né, os CEOs, eles têm que empoderar essa decisão de que learning não é só do RH. Quando você faz essa mudança de mindset, aí você incorpora o quê? A cultura de aprendizagem dentro da estratégia da empresa. E aí que a gente vê, já por dados provados em diversas pesquisas, que as empresas que têm essa cultura incorporada têm um resultado financeiro de produtividade muito superior, né? Muito melhor. Porque deixa de ser aquela coisa assim, vou contratar um treinamento para isso ou aquilo, né? E passa a ser, na verdade, uma adoção de uma cultura de aprendizagem. Todo mundo o tempo todo ali buscando melhorias para poder dar conta do desafio que está o mercado hoje, né? Porque... Exato. A pergunta é, que habilidades eu devo adquirir para resolver esses desafios que estão aparecendo? E como você sabe que os desafios vão mudando toda hora, quais novas habilidades eu sempre devo estar adquirindo para me adaptar, para ser flexível, para inovar e para ser produtivo. Então é isso. No fim eu preciso estar com essa resposta. Que habilidades eu sempre preciso ir adquirir para ir endereçando esses desafios. Legal. E como é que vocês fazem hoje? Vocês trabalham apenas fornecendo conteúdo para a empresa ou vocês têm uma plataforma onde vocês colocam todo o conteúdo de vocês e a empresa pode olhar aquele conteúdo e ver dali o que ela quer? Como é que funciona essa dinâmica de venda? A gente tem tanto a plataforma quanto o conteúdo. Então, a gente hoje desenvolveu uma plataforma que não é um LMS. A gente não vem para substituir os LMS, os LXPs da empresa, né? É só uma plataforma mesmo para a experiência do nosso conteúdo. E aí, o que acontece? Ali, a gente usa inteligência artificial e alguns mecanismos de engajamento para deixar mais fluido o processo de experiência do usuário. Então, a gente trata sempre um user experience simples, objetivo, com um clique, a pessoa chegar no conteúdo e ter uma coisa que, de fato, tem um conteúdo que seja de relevância do desafio, do interesse dela. Então, é isso que a tecnologia faz. E a nossa parte de conteúdo como a gente faz uma curadoria muito forte com as empresas, são as próprias empresas que nos dizem o que a gente deve produzir. A gente tem um board de clientes, a gente se reúne, né, de tempos em tempos para que eles nos digam que tipo de conteúdo que deve ser produzido e a partir dali é que a nossa equipe de educação junto com a de cinema que endereça isso. Então, essa curadoria estratégica de só produzir o que de fato o mercado precisa, também acho que é um diferencial. Então, a gente junta isso, bota na plataforma e se conecta a essas experiências que hoje estão dentro das empresas, né? Então, óbvio, aí a empresa pode escolher que tipo de trilha, que tipo de perfil de conteúdo que ela vai querer endereçar de acordo com a discussão estratégica dela. Entendi. Então, se, por exemplo, vamos supor, eu sou empreendedor, tenho uma equipe começando a crescer, a se desenvolver. Aí eu vejo a Witseed.
aqui falando no Diz. E aí eu me interesso por isso. E eu penso assim, poxa, mas deve ser muito caro isso, é só para grande empresa. Eu vou ter acesso? Eu tenho onde buscar? Como é que funciona isso? A gente, hoje, os nossos clientes são sabidamente grandes empresas, as maiores empresas do país e tal. Quem entra no nosso site consegue ver, principalmente, quem são esses nossos clientes. Mas, por essa demanda, como essa sua pergunta, a gente tem visto que cada vez mais as empresas querem participar desse processo de aprendizagem contínua, de estar sempre recebendo novas informações, né? Porque o nosso perfil é assim, Fábio, a gente não vende um conteúdo, a gente vende o quê? Como se fosse uma assinatura, e ali, todo momento, a gente está entregando conteúdo novo, porque como o desafio muda, a gente entrega conteúdo novo. Da educação. A mesma coisa que a Netflix faz com série, que tem que lançar uma série nova para você estar ali engajado, a gente faz com educação. A gente lança novos conteúdos para endereçar novos desafios. Então, por a gente ter visto cada vez mais pequenas e médias empresas se interessando, a gente já está começando a criar modelos para que elas possam entrar na nossa plataforma. Ainda não é o objetivo ser B2C, porque é um processo diferente de lidar com o usuário, né? Com todo o engajamento, processo de pagamento. Então, ainda não é o nosso foco, mas atender pequenas e médias, a gente já está começando a endereçar isso. Inclusive, já tem algumas ali entrando no ecossistema. Ótimo. Então, você que tem uma pequena ou média empresa, não se coloque naquela zona de conforto ou naquele medo de querer buscar coisas novas e, não, educação, treinamento para equipe é coisa de grande empresa, nós somos pequenos ainda. Há soluções, tem que ficar por dentro, busca o ITSEED, né, Bruno? E com certeza. Começa a qualificar seu pessoal, porque sem qualificação, capacitação hoje, quem consegue competir nesse mercado? Tem que estar o tempo todo buscando essa aprendizagem. Bom, vamos ficar por aqui, infelizmente. Tinha um montão de coisas para a gente conversar, mas já fica o convite para você voltar. E já está aceito, então já fica aceito. Já fica safe aqui para a gente poder continuar nosso papo. E te agradeço muito. E queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Legal. Olha, eu que agradeço o convite. Falar de educação é sempre muito prazeroso. Eu ficarei aqui horas falando, né, do mercado de educação e assim por diante. Acho que o final deveria ser o seguinte. Acho que tanto a gente como... As empresas são feitas por pessoas, né? Acho que o que a gente tem que pensar nesse momento é como é que a gente pode cada vez mais mudar o nosso mindset, né? De olhar para frente e falar o seguinte, tudo isso que a gente está vivendo, que tipo de habilidades que a gente deve adquirir para cada vez ter mais sustentabilidade nesse longo prazo? Então, acho que é pensar no processo de aprendizagem não como uma obrigação, não como, eu tenho que ler um livro, eu tenho que ver um vídeo, eu tenho que fazer um curso. E sim, como eu posso ficar mais preparado para desafios que, como esse, podem vir no futuro. E aí, se eu estiver mais preparado, eu com certeza vou conseguir navegar melhor nesse desafio. Então, acho que assim, a gente tem que olhar a educação como uma coisa extremamente estratégica, não só do ponto de vista da empresa, mas do ponto de vista da pessoa. E, para mim, educação contínua ao longo da vida. Isso, com certeza, vai trazer um diferencial para a carreira. Legal. Bruno, muito obrigada. Sucesso para você. E a gente vai se falando. Tá bom? Obrigado a você. Tudo de bom. Tchau, tchau.